e achei uma grande bênção. Ele é Ronaldo Lidório e foi no Telegram. E ele é uma bênção mesmo, um dos pensadores que nós temos hoje. Mas também aprendi com eles. Meus irmãos, quando eu falo o nome dele, não é dar a impressão, pô, o pastor é íntimo do cara. Irmãos, eu vi ele pessoalmente, tem livro autografado dele, umas 2 ou 3 vezes, talvez 4. Ele é um cara do mundo e nacionalmente conhecido, e em alguns lugares no mundo conhecido. E então, quando eu cito o nome, é para dizer que eu li no Telegram e lá veio essa inspiração para nós pensarmos juntos sobre isto, sobre esta palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Não siga Jesus de longe. Vamos repetir todos juntos? Não siga Jesus de longe. De novo, não siga Jesus de longe. Meus amados, todos nós, de alguma forma, você pode dizer que não, mas de alguma forma nós sofremos pressões e tentações, todos nós, de uma forma ou de outra, e que por vezes nos leva a seguir Jesus de longe. O que é seguir de longe? Se eu pudesse fazer um desenho, meus irmãos, disso, imagina você, por exemplo, como foi Josué com Moisés. Eles andaram, meus irmãos, coxa a coxa, eu gosto de usar esse termo, ombro a ombro, eles caminharam juntos. Quando Moisés morreu, o Josué estava preparado, legal. Agora, por quê? A palavra nos ensina, porque ele caminhou do lado. O Elias, nós temos, às vezes achamos que o Elias é um cara de altos e baixos, como foi? A palavra fala isso. Então ele vai ser o sucessor de Eliseu, que foi preparado. Agora, ele não foi um cara que andou longe de Eliseu. Ele andou perto, ele foi do lado, os dois, Elias e Eliseu, foram caminhando juntos. Josué e Moisés foram caminhando juntos, eles foram andando juntos. Então eles não distanciaram deles, para que eles aprendessem e botassem em prática quando fosse necessário. E assim eles foram. Agora, o que acontece? Nós somos tentados, meus irmãos, e recebemos pressões, estou repetindo, para que isso, meus irmãos, não aconteça em nossas vidas, e que você e que eu venhamos olhar Jesus de longe, venhamos sair daquele que é o propósito dele para as nossas vidas. Quais são? Meus irmãos, nós não sabemos. Você deve saber a sua, eu posso saber as minhas. Onde são suas falhas? Eu não poderia aqui falar, a falha tua é essa. Seria imprudência minha fazer um negócio desse. Mas nós aprendemos com esse sujeito, o Pedro, o senhor Pedro, um cara brutal, um pescador que andou com Jesus, que provou das grandezas de Jesus, um dos principais discípulos de Jesus. Então, meus amados, e lá no capítulo 14 de Marcos, nós vamos aprender, Jesus sendo preso, foi para o Sinédrio, estava sendo julgado, e foi julgado, e Pedro estava lá. Mas como Pedro estava? Longe de Jesus. E isso, meus irmãos, vai trazer consequências para a vida desse homem, que é top, que é bom, que é um cara que eu gosto de ler Pedro em Atos, quando ele está começando a igreja ali, a participação dele, aquilo que Deus tinha entregue a ele enquanto dons, os dons que Deus tinha dado a ele usando ali para abençoar a igreja sendo abençoada, a igreja alinhando ali, a igreja crescendo ali, e o Pedro lá, esse cara,
negou Jesus por 3 vezes. Esse cara caiu e negou, possivelmente porque ele estava longe de Jesus. Como eu imaginaria isso? O discípulo dos mais próximos de Jesus negou Jesus. O discípulo que andava do lado de Jesus negou Jesus. Eu pensava, até eu tenho um pastor que está na missão, tem muitos de tempo que eu não vejo ele, nenhuma postagem, não está em nenhuma igreja, porque ele está na igreja secreta. E à tarde eu até procurei um vídeo dele, que ele sempre traz uma história nova, mas ele está sumido ainda. É assim, ele chama, Marcos, esqueci. Se ele está nos países que são perseguidos, ele não sai de lá, não pode falar, a igreja é secreta. Se ele levantar a cabeça, matam ele, caça a família, tudo. E enfim, isso nos países muçulmanos, onde é difundido o islamismo. E aí ele, não é Marcos Costa, é outro nome. E ele sempre trazia uma história da quantidade de muçulmanos que está se convertendo ao Senhor Jesus. E muitos se convertendo sós. Então hoje temos história no Irã, temos história recente, um pastor disse, ali na faixa de Gaza, onde os judeus messiânicos estão indo lá ajudar, confortar aquele povo em Gaza, na Palestina, e houve lá em 2023, parece, uma conversão de mais ou menos 200 muçulmanos. Então esses homens, meus amados, que eles não podem falar, nem imaginar o nome de Jesus, eles estão sendo alcançados e abençoados por Jesus, e Jesus manifestando a eles, que é teofania, meus amados, manifestando a eles, e eles se convertendo, se levantando e seguindo a Jesus. Agora, só que lá, meu amado e minha amada, não tem essa de Bíblia, não tem essa de igreja. Bom, é faixa de Gaza, é lá que estão se convertendo, e lá estão servindo Jesus, e lá estão procurando a igreja secreta, como está acontecendo no Irã, coisas assim extraordinárias. Nós não sabemos quase nada, porque isso não pode ser difundido. Então abra sua Bíblia, se você puder, ou ligue o seu aparelho, desligue aquilo que fica mandando mensagem para você, e Marcos 14, eu vou ler o versículo 54. Eu ia falar desligue o celular, não tem como, desliga a notificação, se você for usar o celular. Se for a Bíblia de papel, aí é mais tranquilo, não precisa desligar a notificação. Diz assim o texto na versão NVI: Pedro o seguiu de longe. Vamos ler essa parte do texto? Pedro o seguiu de longe. Vamos de novo? Vamos de novo? Até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, aguentava-se junto ao fogo. Aguentava é bom. Aquentava-se junto ao fogo. Aquentava-se junto ao fogo. Pai, esta é a tua palavra. Ela é a verdade, e é a verdade absoluta. Todas as coisas passam, estão passando, vão passar, mas a tua palavra, ela é eterna. Ela reverbera de geração em geração, e nós somos alcançados por ela. Obrigado, porque eu fui alcançado por esta palavra, meus irmãos foram alcançados por esta palavra. Fala conosco, Pai, hoje. Fala, Espírito Santo de Deus. Fala com esta igreja, fala com este povo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pedro havia caminhado com Jesus durante 3 anos. 3 anos é pouco? É muito. Depende de que ponto de vista você olha. Eu acho que é um tempo bom. 3 anos, discípulo com Jesus. É o cara que saiu para pescar com Jesus.
é o cara que lanchou com Jesus, é o cara que abriu o coração para Jesus, é o cara, meus irmãos, que era dos principais discípulos de Jesus. Sabe aquele cara chegado? Era Pedro, apesar de ser um brutamonte, mas era chegado, e andava ali do lado. É pouco ou é muito? 3 anos? Não sei, depende para quê, depende o quanto ele se aprofundou, depende o quanto ele esteve ali, mas a Bíblia diz que Pedro não, estava lá do lado de Jesus, caminhando com ele, sendo essa bênção. E aqui, meus irmãos, Jesus está próximo a ser crucificado. Pedro, na história, ele viu o Senhor curar enfermos, ele viu Jesus salvar as vidas, ele viu Jesus expulsar os demônios, ele viu Jesus amar os aflitos e socorrer os aflitos. Ele viu tudo isso. Todas essas coisas, Pedro estava lá. Pedro já havia, meus irmãos, dito a Jesus que ele não negaria ele por nada. Ele já tinha declarado a sua lealdade para com ele. Abra um parêntese. Quantas pessoas, meus irmãos, vêm ao altar de Deus e declaram lealdade a Deus? Os anos passam, a pessoa muda, o vento muda, as circunstâncias mudam, a pressão vem, meus irmãos, uma guerra interna, às vezes externa, e a pessoa simplesmente, ela muda de direção, e a direção que ela estava é mudada para outra. E isso, meu amado, é o que está acontecendo com Pedro. Então, meu amado, ele amava Jesus, ele cria em Jesus, ele sabia quem era Jesus. E como assim? O texto vai falar para nós: Pedro seguiu Jesus de longe. Mas ele é o cara que caminha com Jesus, é um dos principais discípulos de Jesus. Então, meu amado, o que levou esse cara, esse Pedro, esse discípulo, negar Jesus? Penso eu que a resposta possível é o versículo que nós lemos. Pode ter outras, e eu concordo com os estudiosos, mas pode ser essa: ele estava distante de Jesus. Nós não sabemos se distante em todos os aspectos, físico, espiritualmente desanimado, entristeceu com alguma coisa. Talvez alguém tenha pisado no pé dele, talvez alguém tenha negado um prato de comida, talvez alguém não tenha emprestado grana para ele, talvez alguém não tenha chamado ele para uma festa de aniversário, talvez alguém não tenha feito alguma coisa, mas a resposta possível é: ele estava longe de Jesus. Por quê? Não sei, mas ele estava longe de Jesus. Então, meus amados, nós sabemos, aqui no verso 50 desse mesmo capítulo, a palavra fala assim: ele fugiu nu e deixou o lençol para trás. Ele está falando de um jovem que fugiu. Então aqui, meus irmãos, todos fugiram e abandonaram Jesus. Está aqui. Então todos o abandonaram e fugiram. Todos saíram, foram embora, largaram Jesus. E Pedro foi junto, deixou ele. Então todos o abandonaram e fugiram. Ninguém permaneceu com ele. Então, meu amado, espantados, com medo, todos deram no pé. Todos caíram fora, todos fugiram. Então, meus amados, com isso, Pedro se distanciou muito de Jesus. Não pouco, distanciou muito. Eu imagino, meus irmãos, que no coração de Pedro, ele tinha muitas dúvidas. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou para lá ou eu vou para cá? Eu vou para cá ou eu vou para lá?
que eu vou fazer? Tinha dúvidas no coração dele. O que eu vou fazer? Havia dúvidas no coração dele. Ele se distanciou muito do Senhor. Ele foi para longe. Eu imagino, meus irmãos, que ele é daqueles caras bem safos, que ficou de longe, olhando o que vai acontecer. O que vai acontecer com Jesus? O que vai acontecer com os demais discípulos? O que vai acontecer com as nossas famílias? O que vai acontecer? De longe ele ficou olhando. Hoje, meus irmãos, nós poderíamos figurar que é um tipo de crente que sem profundidade nenhuma de vida com Deus, ele fica nessa expectativa, o que vai acontecer? Ele tem dúvida em relação à família, ele tem dúvida em relação à igreja, ele tem dúvida em relação ao seu futuro, o futuro no reino, o futuro com Jesus. Ele tem dúvida em relação a filhos, ele tem dúvida a um monte de coisas, porque não tem profundidade. Porque se houvesse profundidade, o que eu faria e você faria é descansar em Deus. O salmista, ele fala no 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Agora nós vivemos um evangelho muito raso, sem profundidade, um evangelho coaching, onde, meus irmãos, eu sento numa igreja, não às vezes para ser confrontado, mas eu vou à igreja para me sentir bem. Eu quero me sentir bem. Por que você vai na igreja? Porque eu sinto bem. Irmão, sentir bem, você sente no centro espírita, sente lá na festa junina, sente num monte de lugar. A igreja é lugar de mudança, é lugar que eu sou confrontado, a palavra me confronta e eu sou erguido, mas eu sou salvo para a glória e louvor do nome do Senhor, porque Ele veio para isso, para me salvar, para te salvar e não para outra coisa. Lemos hoje Êxodo 19, estudamos na escola bíblica. Irmãos, as pessoas imaginam que Deus... Então eu citei esse exemplo da festa junina. Irmãos, festa junina, se você vai lá, tem pipoca, tem algodão doce, tem prenda, sei lá o que tem naquele troço. Tem 30 anos ou mais que eu não vou nesse troço. E aí o cara fala assim: pô, que legal a festa junina, boa. E ele vem para a igreja desse jeito, pensando: eu vou lá que vai ter uma pipoquinha doce, uma pipoquinha salgada, vai ter um chocolate na maçã, e eu vou comer esse trem, e eu quero isso, brother. Eu quero me sentir bem nesse negócio, eu quero resolver o problema da minha vida, e não há profundidade. Lá no Êxodo, meus irmãos, eles falaram: você vai adorar a Deus? Vai. Então ele fala assim: tem aqui uma cartilha desses que vão chegar no monte. Aí, com a hipergraça que é pregada e difundida por aí, não, pastor, agora Jesus é a graça, isso aí já está tudo resolvido. Não é o que nós aprendemos no Novo Testamento. Quando Paulo vai chamar Timóteo, ele chama Timóteo e fala: Timóteo, olha o que está na palavra, gente boa. Olha por que Jesus veio, olha como Jesus veio e o que ele padeceu. Mas a graça, irmãos, graça é dom imerecido de Deus. Ele te deu, ele me deu, ele te deu. É imerecido, mas nós não podemos bagunçar com isso e achar que a graça, ela nos dá liberdade de pensar e agir da forma que eu quero, desejo e anseio. Não, há limites, meus irmãos, e Deus não aceita qualquer coisa. Ontem eu falava com um amigo: nós não podemos oferecer no altar do Senhor fogo estranho. Nós temos que orar é para o fogo arder, mas o fogo verdadeiro do Espírito Santo. Se não tem fogo, não adianta eu plantar bananeira, não adianta. Fogo estranho não agrada a Deus. E o que vai acontecer? E ele fala lá no Êxodo, eles vão ser, Êxodo 19, vão ser, suba e serão fulminados, como outros foram queimados, porque levam fogo estranho. E é para levar o fogo, meus irmãos, é santidade, é a presença de Deus. Lá naquele lugar manifesta aí, você fala assim: mas por quê?
Você já é dessa turma, a igreja do passado. Irmãos, a igreja do passado já foi, agora é hoje. Ah, mas você lembra da igreja? Eu lembro. E daí, brother? E hoje, o que nós estamos fazendo? Eu lembro também, eu era dessa igreja, queridos. Eu sou a igreja do Senhor há mais de 30 anos. E louvado seja Deus por isso. Mas nós ficamos com esse saudosismo. Mas você lembra? Lembro de tudo. Uma bênção, maravilhoso. Agora e hoje, querido, levanta hoje. Querida, levanta hoje e saiba, Deus está no controle. E é Ele que cuida de nós. Ele olha para mim e para você. E a expectativa dele em relação a nós é que nós tomemos posição. Não seja esses crentes, desculpe usar dessa forma. Estou falando de forma global. Não estou dizendo que é você, que é eu, que somos nós, não. Eu estou dizendo, meus irmãos, que crente que não tem profundidade com nada, não sabe nem o que está acontecendo. Então no 68 do 14, no verso 68, ele vai dizer assim: contudo ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que você está falando. E saiu para o alpendre. Nesse momento o galo cantou. Quando ele vai cantar 3 vezes. Então eles vão falar para Pedro: Pedro, você é um deles. Estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Irmãos, existe um privilégio maior do que o cara estar com Jesus, o Nazareno? Eu acho que não. Pastor, é que você não sabe o que é. Cara, me desculpe, qualquer coisa que você passar, viver e ter, qualquer coisa, não é como estar com Jesus, o Nazareno. Aí ele fala: Pedro, você é um deles, cara. Então hoje, eu já ouvi isso, viu, irmãos? Infelizmente, esse que vos fala já ouviu isso, bem lá no passado, mas eu já ouvi. Você, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida conjugal, vida familiar, do contexto familiar, mas englobando a todos, a pessoa nem sabe que você é crente. A vida é igual do ímpio, não tem mudança. Mas o que eu vivi não foi isso, eu me converti. Quando eu me converti, eu tomei posições na minha vida e fui levando para onde eu ia, para o seio da minha família inclusive. Mas certa feita eu estava trabalhando com um cliente que é nosso cliente até hoje, João Pedro conhece. E ele disse assim, ele estava passando por uma luta muito grande. Ele é um empresário muito bem sucedido na produção de frutas. Aí o João Pedro já sabe quem é. E ele se converteu. E ele disse assim para mim, né, eu estava lá consertando um trator dele. Ele falou assim para mim: Romério, por que você não falou de Jesus para mim? Desse jeito, na lata. Eu estava num plano superior, em cima de um lugar, ele estava no chão. Eu olhei assim, eu quase caí de lá. Eu já trabalhava para esse cara uns 3, 4 anos, já conhecia ele. E ele me dá essa lapada. Ele falou assim: Romério, foi preciso levantar um outro cara que eu não conhecia, não sabia quem era, que eu não tinha talvez a intimidade que eu tenho com você. E esse cara falou de Jesus para mim. E eu estou convertido, servindo ao Senhor na igreja tal, denominação tal, até hoje lá em Campinas. Foi uma lapada.
Porque, meus irmãos, nós optamos por viver um evangelho longe de Jesus. Não era a minha opção. Eu sei que naquele momento ali eu tive um aprendizado, foi um sacode de Deus na minha vida. Eu aprendi muitas coisas com essa frase dele, muitas coisas mesmo, porque eu conhecia Jesus, eu sabia quem era Jesus, qual era o meu propósito, qual era o meu chamado, tudo isso, e eu aprendi isso. Agora, meus irmãos, nós queremos ser um tipo de pessoa que não se aprofunda. E Pedro nega Jesus. Ele disse: não o conheço. Aí, meus irmãos, é a posição assim pior que tem. Já pensou um cara que andou com Jesus 3 anos, viu tudo, fala assim: Jesus, não sei quem é. Para quê? Porque politicamente correto é assim. Então hoje, meus irmãos, não precisa ser do Islã, não precisa estar no Irã, no Iraque, não precisa. Em alguns lugares dos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, países da Europa, em alguns lugares da África, irmão, você não pode falar, não tem mais nada. Menino não pode falar mais. Na igreja, na igreja, na sala de aula não se fala mais. Não tem mais Jesus. Distanciaram de Jesus. E o pai e a mãe estão lá, de braço cruzado, olhando o que é que vai acontecer. Aí no verso 71, ele vai dizer assim: ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Ele, porém, começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço este homem. Olha aqui, irmãos, Pedro, o cara que andou 3 anos com Jesus, ele vai dizer dessa forma: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. É muito triste para um discípulo que está no caminho, um discípulo que está com Jesus, um discípulo que era para ser um homem com posições totalmente diferentes. Ele vai dizer isso: eu não conheço este homem. Então, meus amados, esse cara caminhou lado a lado de Jesus. Ele ouviu todas as palavras de vida vinda de Jesus. Pensa o que é você andar com Jesus. Tudo ele ouviu de Jesus. E esse cara foi capaz de negar Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós batemos no peito e dizemos assim: aqui não, pastor, aqui é rocha, aqui é tocha, aqui é brutal. Então deixa eu te dar um recado. A palavra fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós, meus irmãos, estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a ficar longe de Jesus. Todos nós. Então, meus amados, de novo, uma das respostas possíveis: como que ele vai dizer eu não conheço? Resposta possível: ele estava longe de Jesus. Caminhou com Jesus, comeu com Jesus, pescou com Jesus, acampou com Jesus, orou com Jesus, viu tudo de Jesus. Estava longe de Jesus. O que adianta eu vir à igreja? O que adianta eu participar da escola bíblica dominical? O que adianta eu fazer tudo isso e andar longe de Jesus? O que adianta eu vir aqui e vocês me veem aqui, ver lendo, ver falando, ver conversando, ver meu testemunho, ver meu modo de vida? Eu saio daqui, não tem testemunho.
Eu sou adorador aqui aos domingos, mas quando eu saio daqui, não tem adoração. Quando eu saio daqui, a minha vida é uma vida desequilibrada, longe do contexto da vida de um crente. Eu saio daqui, os outros 6 dias da semana eu boto para quebrar, legal. E não tenho vida com Deus, não tenho adoração, não tem nada. A minha vida é uma vida como qualquer outra, que eles vão olhar e falar assim: esse aí é crente? Você é crente? Não. Não é possível que você seja crente. Porque crente tem posição, crente tem conduta, crente muda a palavra, crente muda o palavreado, crente ele melhora. Não é fácil, mas ele melhora. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro? Ele caminhou com Jesus 3 anos. O ministério de Jesus foi muito rápido, foi brutal. 3 anos. Os 3 anos o Pedro estava com ele. E Pedro, no final, ele nega Jesus. E eu vou te falar, tudo o que aconteceu, Jesus já veio ensinando a eles no caminho. Tudo, os detalhes da partida dele. Agora, eu vou para o encerramento. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, falhou na promessa de lealdade. Falhou, literalmente. Eu vou ser leal. Ele falhou. Até a morte. Tu me amas, amo. Tu me amas, amo. Tu me ama, amo. Então cuida da minha igreja. É Pedro que fala isso. Ele falhou na lealdade. Hoje, meus irmãos, o mundo high-tech, o mundo da informação rápida e instantânea, infelizmente uma das causas é isso. Nós vemos pessoas muito desleais. Às vezes ele é leal a pessoas da internet e não é leal a um amigo de jornada, a um amigo de caminhada. Não é leal a uma pessoa que chora com ele, que perde o sono com ele ou com ela, que ajuda para ir no hospital, que ajuda para alguma coisa. Não é leal. Por quê? Porque eu vou lá na internet, eu procuro a resposta e tem lá a resposta. Que nunca a resposta vai ser assim: você toma jeito na sua vida. Não é essa a resposta, nunca será. Vai ser assim: cara, você é bom demais. Ou vira a chave que você vai vencer, brother. Você vai comprar, você vai isso, você vai aquilo. E pé. Irmãos, me contaram essa semana, até foi a minha nora, dona Gabi, de uma pessoa no Brasil. Ela tem 20 milhões de seguidores. Não vou dar nome, você deve saber. Aí, não, foi uma sobrinha minha que falou comigo sobre isso. A Gabi confirmou. Os vídeos dela é muita futilidade. E brasileiro fica lá comendo essa comida de bode, comida do cão. E eles ficando mais ricos às custas dos coitados, coitado, dos brasileiros. A mulher levanta: olha a minha casa, 1 milhão de likes. Vai lá, olha o meu pão, 2 milhões de likes, de curtidas. Agora olha aqui meu filho, mais trocentos milhões. E brasileiro lá em cima deles. Vamos curtir, isso aí é o bicho mesmo. Achando que nós somos assim os mega. Meu amado, o Brasil nessa draga, passando por uma dificuldade sem que eles estão, e é propósito dos que administram o país de acabar com o país. E o povo preocupado com o pão dos outros, com a casa dos outros, com o carro dos outros, com o helicóptero dos outros, olhando o que o cara tem. Para que isso? A que me interessa isso, irmãos?
Qual o nível? Aí por isso, meus irmãos, tem um menino aí, não vou citar nome, ele fala umas coisas boas. É o evangelho do, vou falar, não vou falar. O evangelho do fulano de tal. Todo mundo fica lá olhando o cara. Por quê? Porque o cara vai falar, não, que você. Aí o cara quer, desculpe a expressão, que se dane igreja. Que se dane, rapaz. Eu estou preocupado com esse cara aqui, ó. Vou dar meus likes, ele vai mandar minhas. Eu ouvi, não sei quem me falou essa semana, que o cara não põe o pé para fora de casa sem ouvir esse cara. Massageia o ego, sabe? Você fica assim poderosão. Você sai assim poderosão do negócio. Você sai desse jeito. Amado, que eu e você possamos entender que Deus, Ele requer de nós profundidade. Ele requer de nós que eu e você possamos nos entregar a Ele literalmente, a chegar a Ele de verdade, com o coração contrito, quebrantado. É esse coração que Ele não despreza, o salmista nos ensina. Mas e Pedro? O discípulo mais próximo de Jesus falhou na sua lealdade. Agora olha as consequências disso. Vamos ler uma parte do versículo 72, por favor. Logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus já tinha falado para ele: antes que o galo cante por 2 vezes, você negará 3 vezes. O que é que aconteceu? E ele, o Pedro, se pôs a chorar. Sabe o que eu penso disso? Nós falava ali sobre a gente está ficando velho, né? Falamos ali atrás. Já pensou você chegar lá no final, você fazer uma reflexão da sua vida e falar assim: cara, eu devia ter feito tudo diferente. Eu devia ter sido leal, eu devia ter sido obediente, eu devia ter tido mais pessoas do meu lado, eu devia ter mais companheiros comigo. Eu devia, mas eu não olhei para nada disso. Eu olhei para agora, para o aqui e para agora. E pasmem vocês, esse que abandonou Jesus, caminhou com Ele, vou repetir, enfatizar, 3 anos, principal discípulo de Jesus, abandonou Jesus. Agora, meus amados, esse mesmo cara que andou distante de Jesus, que negou a Jesus por 3 vezes, Jesus já tinha avisado ele que ia acontecer isso. Ele falou: você vai me negar. Ele falou: Senhor, não vou negar. Vai negar, não vou. Esse cara que andou longe de Jesus, ele se arrepende dos seus erros e se arrepende sinceramente. Então eu vou dizer a você: ainda há tempo de nós nos arrependermos. Ainda há tempo de nós olharmos que caminho nós temos tomado. E ele continua a servir a Jesus com humildade e com dedicação. E vai seguir a história de Pedro. Eu não tenho tempo aqui para contar toda ela, mas boa parte dela você já sabe. Então, meus amados, a história da negação de Pedro é o que diz para nós, é o que conta para nós, que nós, como Pedro, nós devemos vigiar. Ele era dedicado, ele era fiel, ele era um seguidor de Cristo, mas ele falhou no seu momento de fraqueza. Isso, meu amado e minha amada, nós não estamos livres disso. Infelizmente eu digo. Eu não estou e você não está. Às vezes o orgulho toma conta do nosso coração, a soberba toma conta do nosso coração.
nós viramos consumidores de culto e não de adoradores. Então o cara vem para o culto, ele vê o nível do culto, da música, do ar, da pregação, se foi uma pregação boa, se foi ruim. As pessoas, por conta dessa internet, julgam dessa forma. Não que eu queira que você não tenha hoje a palavra chique é conteúdo, não tem um conteúdo, não tem uma palavra, uma mensagem. Irmãos, eu sou a favor de tudo bom, tudo com excelência, tudo que vier nas tuas mãos a fazer, faça e faça bem feito. O Salomão nos ensina, tudo, agora é tudo, tá? Eu vou cantar, eu vou me preparar mais ou menos, vou lá e canto. Vou pregar, vou lá me pregar, me preparo mais ou menos, vou lá e prego. Eu vou fazer, irmãos, eu nunca fui, eu volto ao meu diaconato, nunca, cheguei numa igreja, sendo lá da escala, não sendo, ver a igreja suja e não limpar a igreja, nunca, ver banheiro sujo e não limpar, ver cesto de lixo cheio e não limpar. Agora isso é só para diácono? Não, é para todos nós, para todos nós. O presbítero é tal coisa. Não. O pastor é tal coisa. Não, amado. Sirva com excelência. Esse cara, ele abandonou Jesus, mas Jesus não o abandonou. Porque essa história, meus irmãos, é uma história de esperança. E é uma história da redenção para a sua vida e para a minha vida. É uma história, não é para você sair daqui triste, sabe, né? Jesus, não sei o quê. Querido, Jesus te ama, com seus defeitos, com seus erros, como ele amou Pedro. Pedro continuou a vida dele e ele prosperou. Ele foi batuta, diriam os nossos conterrâneos, batuta. Ele prosperou, meus irmãos. A igreja nas mãos dele prosperou. A igreja nas mãos dele começa um culto com 6, ela multiplica, ela triplica, e ele vai para um culto lá, meus irmãos, em Atos 6, 5, uma igreja com mais de 5.000 pessoas. Rapidamente ele estava lá na formação dessa igreja. Esse Pedro que olhava Jesus de longe, esse Pedro que caminhou com Jesus, mas via ele de longe. Então, meu amado, se eu puder hoje, eu te dou 3 conselhos. E agora eu termino mesmo. E você abra bem o seu ouvido aí, e abra bem o seu coração, e guarde esses conselhos. Não siga Jesus de longe. Busque na palavra, na oração, na adoração. Tenha uma vida aos pés de Jesus. Não seja um crente raso, sem profundidade. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. O Senhor vai voltar a qualquer hora dessas. E como você está? Desculpe eu usar de novo, meus irmãos, a internet, que é uma ferramenta maravilhosa para nós. É para mim, e eu creio que é para você também. Mas não seja um crente de internet. Você sabe que esses caras, ele não tem compromisso com você. Ele nunca fará uma visita para você. Ele nunca irá no hospital orar por você. Nunca. Por um filho seu, por uma filha. Nunca, nunca. Esquece. Não, e eu estou dizendo, tem caras bons aí. Bons, mas caminhe com irmãos e irmãs que amam a Cristo, que falem de Jesus. Irmãos, como é que você vai ter profundidade? Você senta com um cara só para falar de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Vasco. Você acha que vai ter? Vai ter profundidade. Pastor, você é contra isso? Não, cara. Fale. Mas você não tem um momento para falar de Bíblia, um momento para oração, um momento para uma pessoa que anda do seu lado de Cristo. Nada, zero. Comece o devocional.
Lê a Bíblia quando? Que momento da sua vida? Mas falou Vasco, eu sei tudo. Vasco, eu sei desde 70 quem é os caras que joga, que deixou de jogar, que parou, que aposentou, que quebrou o pé, sei tudo. E da Bíblia? Não, a Bíblia é pouca coisa. Então vocês veem que, e isso eu estou falando de futebol, que é tradição no Brasil, mas pode ser de computador, pode ser de câmera, de água, de qualquer coisa. E eu gosto de falar de coisas comuns, hein? Gosto, não tem problema nenhum de falar. E falo até e gosto de falar. Agora eu preciso me alimentar da palavra de Jesus. Eu preciso estar aos pés de Jesus. Eu preciso estar pertinho dele, perto de Jesus. Segundo, não siga Jesus de longe. Não negocie princípios, porque isso é um perigo para nós. Não negocie, não deixe de afirmar naquilo que crê. Sabe o que nós vamos enfrentar agora? Eu essa semana e o João Pedro chegamos num lugar que nós trabalhamos. Aí conversa vai, conversa vem. Os caras falaram assim, aí a gente estava afastado do ambiente lá, e falaram assim, e aquela pessoa nova que está lá em determinado lugar? Aí eu tinha visto no almoço a pessoa passando, ela que não é ela, olhei assim, achei estranho. Aí o cara falou assim, o nome dela é Ana, mas ela não é Ana. Aí ele brincou lá, né? Ela é Ano. Então você já sabe do que eu estou dizendo. Não pode nem falar muito. Aí eu fico pensando, cara, Jesus veio para essa pessoa. Jesus amou e ama essa pessoa. Ele morreu também por ela. E a igreja vai passar por isso. Olha o que eu já estou ouvindo. E vocês vão ouvir também. Porque daqui a pouco, que para nós era hiper mega anormal, eles estão normalizando e trazendo para nós. Então, vale o conselho, caminhe com um homem crente, caminhe com mulher crente, caminhe com pessoas crentes, caminhe com pessoas que vão te ensinar, que vão te abençoar, que vão te ensinar alguma coisa, não que vai ficar falando pataquá da vida inteira. Caminhe com essas pessoas, alimente-se da palavra de Jesus. Querido, confesse. Já pensou eu ter que confessar o nome de Jesus nesse cenário, que João Pedro sabe bem do que eu estou falando? Tem que confessar. Não, pastor, mas aí eu vou perder os amigos. Amigo? Será? Por causa disso, porque você confessou Jesus? Não siga Jesus de longe. Terceiro conselho, não seja um crente morno. Eu não gosto de falar, tem muito tempo que eu evito isso, falar de versículos isolados, sem estar contextualizado. Mas a palavra fala, uma das igrejas lá do Apocalipse, que o crente, o morno, o Senhor vomita. Tem todo um contexto essa história, tá, irmãos? Todo um contexto. Mas eu só quero usar essa parte. O morno, porque o morno é intragável para Jesus. O morno, o Senhor não aceita, e nem na sua boca, Ele vomita ele. Vou usar esse termo, é intragável, Ele vomita. Domingão, adorador, yes, aleluias, brother, glória a Deus. Segundo, o cara começa a crer desse tamanhozinho, esquece de orar, esquece de ler a palavra, não cumprimenta o lixeiro, não cumprimenta o padeiro, não cumprimenta o frentista, toca a vida como se ele fosse único na terra, único.
exclusivo. Ele é, e depois dele é ele de novo. Eu não estou importando com pessoas, eu quero eu me dar bem. O cristão morno, sem devoção, sem compromisso, e deixa de lado esse esplendor de estar aos pés de Cristo. Nós cantamos aqui hoje: meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Todos os dias, todos os dias. Não é no domingo, não é no sábado, não é, todos os dias. Então, meu amado, apegue-se a esta palavra. Siga Jesus de perto. Siga Jesus de perto. Siga Jesus de perto. Siga Jesus, não distancie dele. Aproxime-se dele. O Senhor te ama. Ele se preocupa com o seu futuro. Tudo isso, meus irmãos, nós aprendemos porque o Senhor tem essa preocupação com você e comigo. O que eu vou fazer dos meus anos? O que eu vou fazer do meu futuro? E ele está sendo semeado aqui. O que você está fazendo pelo seu futuro? Agora falando espiritual. Que distância você está de Jesus? Que distância eu estou de Jesus? Que distância nós estamos de Jesus? Que distância? Que eu e você possamos hoje nos aproximar do eterno, do Senhor, e caminhar com Ele, juntinho dEle, sabendo que Ele é o abençoador da nossa vida, que cuida de você e que cuida de nós. Agora preste atenção. Pedro andou longe, pisou na bola, pisou, mas Jesus foi lá e tirou ele daquele lugar, ergueu ele de novo e fez dele um discípulo vencedor, um cara que foi plantar igreja, um cara que foi orar, um cara que foi cuidar das pessoas, um cara que foi relevante na palavra de Deus. É isso que o Senhor tem para a sua vida, é isso que Deus tem para a minha vida. O inimigo diz para você: você é um perdido, você é uma perdida, você não tem mais jeito. Eu quero te dizer, para Jesus você tem jeito. A sociedade pode te abandonar, os amigos te abandonam, os parentes te abandonam, muitos te abandonam por causa de Jesus às vezes. Mas Jesus está dizendo: eu te amo, eu me preocupo com você, eu vou te erguer e vou te abençoar para que você siga em frente e você seja um vencedor. Agora seja um crente, aprofunde, agarre com Jesus, agarre-se a Ele, viva para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. A minha conversão, meus irmãos, eu ouvi essa palavra. Eu cheguei na igreja